Tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso Espiritismo para Todos, esse programa semanal, toda terça-feira, 18h45, aqui pela TVM de Matão. Estendemos o nosso abraço de saudação a você, telespectador, que está agora assistindo aqui na cidade, como também estendemos para aqueles que estão vendo gravado depois no YouTube ou no Facebook. É uma alegria tudo isso, esse intercâmbio possibilitado pela internet. E nós temos hoje um assunto de máxima importância para os nossos dias. Eu convidei para esta noite o professor Maurício Mancini, da cidade de Seropédica, no interior do Rio de Janeiro. Um professor muito dedicado. Um professor que, pode-se dizer, grande orientador de seus alunos. Muito dedicado à educação. Tive a oportunidade de entrevistá-lo em outras oportunidades e foram marcantes esses momentos. Pois é, diante da grandeza de seu conteúdo, o convidamos aqui para o nosso tempo curto, compacto, mas tão importante, deste programa Espiritismo para Todos. Maurício, bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs que nos assistem aí pela TVM de Matão. O Orson me convidou para ter um dedo de prosa com vocês sobre algum assunto do Espiritismo. E aí, como trabalhador do movimento espírita já há muitos anos, também educador na minha vida profissional, eu vejo às vezes com muita preocupação. Alguns companheiros e companheiras querem ser missionários do Espiritismo, missionários da sociedade, querem desenvolver grandes projetos sociais, querem ser grandes palestrantes, querem ser médiuns famosos que realizam curas, que escrevem livros. E às vezes nós nos esquecemos da missão grandiosa que Deus nos confiou e que está dentro dos nossos lares. Você aí, que escolheu ou que recebeu a missão da maternidade e da paternidade, sabe que é um missionário. Sabe que é uma missionária da transformação do planeta que a gente vive. Não sabe? Pois é, se não sabe, vai saber agora. Porque lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 10, quando Allan Kardec cuida das ocupações dos espíritos, ele pergunta aos amigos espirituais se a maternidade e a paternidade são missão. E aí os espíritos respondem assim: sem dúvida é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande, que envolve mais do que o homem pensa sua responsabilidade quanto ao futuro. E é interessante a gente parar aqui. Primeira questão importante é que nós recebemos de Deus essa missão, porque os nossos filhos não são nossos, não fomos nós que criamos. Não tem a união de um espírito com uma espírito e lá no mundo espiritual nasce espiritinho. Todos fomos criados por Deus. Então o nosso filho, a nossa filha, é um irmão nosso que Deus nos confia para nós acalentarmos e cuidarmos deles, do seu processo de desenvolvimento, para nós impulsionarmos o seu processo de crescimento. Então já é uma missão grandiosa e Deus reconhece que nós temos capacidade de fazer. Olha só, não é qualquer coisa. É uma missão dada por Deus. E por que ela é tão importante? Porque, como o Espírito disse ali, ela tem grandes consequências quanto ao futuro. Olha a resposta. Sem dúvida é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande, que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Mas não é só o futuro deles, não. É o nosso também. Pensa aí comigo. Em que lar você gostaria de voltar a viver na Terra? No lar de alguém que foi evangelizado, que foi levado para a instituição religiosa que a família seguia, que teve bons exemplos, que aprendeu o valor do respeito e teve uma boa educação? Ou no lar daquelas criaturas que desde pequenininho subiam na árvore, desmanchavam os ninhos, botavam bombinha no rabo do gato, acendiam a bombinha, viraram adultos violentos, grosseiros, preconceituosos? Qual lar vai ser mais fácil para o nosso desenvolvimento? Pois é. Então, quando a gente desenvolve bem a nossa missão da maternidade e da paternidade, a gente garante o futuro deles. É verdade. Tem muita gente que diz assim: eu quero deixar um futuro melhor para o meu filho, para minha filha. Eu não quero que eles passem pelos apertos que eu passei. Aí tem um erro. Os apertos que nós passamos, se não forem coisas violentas, se não forem abusos, mas os desafios da vida, aqueles que nos põem realmente a trabalhar o conhecimento e as qualidades físicas e morais, esses nos ajudaram a chegar até aqui e a nos fazer seres melhores do que nós já fomos antes. Então não é bem assim, né? Não é super proteger. Educar não é super proteger. E aí vem a questão importante. Por que então é fácil? Porque essa paternidade e essa maternidade são missões. Os espíritos ainda dizem a Kardec:
Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pelo caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Aí a gente começa a perceber. São espíritos antigos, podem ser mais velhos, mais amadurecidos, mais inteligentes do que a gente, mas na fase da infância são uma massa de modelar mais maleável. Como isso é importante e mais acessível a todas as impressões. Então, que impressões nós vamos deixar? As boas ou as más? Porque palavras até podem convencer, né, gente? Mas são os exemplos que arrastam. Não adianta nada a gente chegar lá pro filho que está entrando na adolescência e dizer: eu não quero que você fume, e o cigarro está aqui no vão do dedo. Eu não quero que você beba, e a cascavel está chacoalhando aqui com a bebida alcoólica dentro do copo. Não vai adiantar nada, eles vão seguir os exemplos que eles têm. Então é muito importante a gente estar atento a essa fase das boas impressões. Porque quando chegar lá na fase adulta, quando terminar a adolescência, muita gente reclama: ai, meu filho, a minha filha eram tão bonzinhos, agora que entraram na adolescência se rebelaram. Adolescência é a fase da rebeldia. Não, minha gente. A adolescência é a fase da revelação. Vai lá na questão 385 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver isso também. O espírito não se rebela quando chega na adolescência, ele se revela. Mas se ele teve uma boa base, se ele recebeu uma boa orientação lá na infância, a chance de dar certo é muito grande. Mas esse aqui é o problema, não é? É a gente dar boa orientação, é a gente estar de olho, atento, lá na infância. Fazer a parte que nos cabe, lá na infância, quando eles ainda são aquela massa de modelar mais fácil de ser trabalhada. Porque olha o que os espíritos disseram a Kardec ainda na questão 582. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que endireitar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os genitores as consequências dessa queda, recaindo sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. E a gente vê isso lá no livro No Mundo Maior, de André Luiz. A mãe da Cecília, desencarnada, vai lá pedir ajuda aos benfeitores, porque a filha está pensando em fazer um monte de bobagens, mas ela não está tendo acesso, e toda vez que ela tenta, a filha reclama, porque ela sempre foi mimada, ela sempre disse sim. Ela sempre paparicou a filha, ela sempre foi daquelas que disse: minha filha não vai passar pelo que eu passei. Aí agora, desencarnada, estava vendo o resultado da frouxa educação que deu, de não ter endireitado os caráteres da filha, ou o caráter da filha, vamos colocar melhor assim, né? Porque a gente às vezes tem mais de um filho e tem que fazer várias podinhas ali, né? Fazer exatamente como faz com a arvorezinha. E muitas vezes eu costumo dizer nas minhas palestras, nas lives: gente, o não às vezes é uma prova de amor mais pujante do que o sim. Dizer não precisa ser explicado. Por que que não? Porque é por amor, porque aquilo pode ser grave, pode ter consequências funestas que aquela criatura, que aquela criança principalmente, não tem condições de arcar com as consequências. O sim é fácil. Você diz sim, a criança sai saltitante, faz a pirraça que te fez, ganha o sim, ela sai saltitante porque os caprichos dela foram atendidos. Como desse personagem Cecília lá do livro No Mundo Maior que nós falamos. Então é importante a gente estar atento a isso que o Espírito disse aqui. Se fracassarem, nós também vamos sentir. Se nós não fizermos tudo o que dependia de nós, e aí vem uma outra questão importante, você aí, eu também tenho que estar atento a isso. É tudo o que depende de nós. Deixe eles fazerem o que depende deles. A nossa proposta como pai e mãe não é super proteger, não é esconder numa redoma, não é dizer sempre sim e negar ao mundo, né, aquele trabalhador que foi experimentado às vezes pelos nãos da vida, pelos reveses. A gente tem que deixar principalmente que eles arquem com as consequências dos seus atos, na medida da sua responsabilidade, na medida do seu livre-arbítrio já, não é verdade? Então é importante a gente estar atento a isso. E se a gente não fez tudo, vai ficar arrependido, vai ficar lastimando, vai ficar igual a mãe da Cecília lá no livro No Mundo Maior. Mas se a gente fez tudo, se a gente fez tudo que devia, trabalhou, fez certinho, levou para evangelização, deu bons exemplos, saía com a gente para fazer campanha do quilo, ia para evangelização quando nós éramos os evangelizadores e ainda assim o filho foi para dependência química, a filha é rebelde, está nas baladas, a gente muitas vezes fica meio murcho, né? Assim, ai, não deu certo, eu fracassei como pai, eu fracassei como mãe. Calma lá. Sem você que fez todos os esforços, que fez tudo quanto dependia de você,
e ainda assim não deu certo, aquela criatura poderia estar muito pior. Poderia nem ter ali as sementes que vão germinar algum dia do bem. Então, faça a sua parte. Faça o seu melhor. Porque se não der certo, olha que interessante, Allan Kardec se preocupou com isso, porque devia ser assim também no tempo dele, né? Muita gente se esforçava, fracassava e ficava se culpando porque não conseguiu fazer com que as pessoas, os filhos principalmente, se tornassem pessoas boas. E aí Kardec pergunta na 583, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram? Quer dizer, fizemos tudo que era responsabilidade nossa. E aí os espíritos respondem assim, não, mas vem um alerta. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguem desviá-lo do mau caminho. Então, olho nos pequeninos. Olho nos pequeninos. Aquela criança que morde o coleguinha na creche, que não compartilha o brinquedo, já mostra que é egoísta. Aquele outro que é violento, que tem ciúme do irmãozinho, já mostra que tem uma violência ali incutida que a gente tem que ir modelando, que maltrata os bichinhos, que destrói as plantinhas, já mostra que não tem uma preocupação muito ecológica. Então é ir ali, endireitando o caráter desde pequenino, para que quando chegue na fase adulta, a gente possa realmente ficar tranquilo. Dei asas, fortaleci as asas, agora meu filho pode voar, minha filha pode voar, e eu ficaria aqui tranquilo, guardando o ninho. Caso eles precisem, vão voltar. Mas se sintam felizes. Nos sintamos todos felizes, porque eu tenho 2 filhos biológicos e um monte de filhos afetivos. Nos sintamos felizes por sermos distinguidos com Deus, com a oportunidade da maternidade e da paternidade. E alguém pode dizer assim, mas eu não tive filhos. Mas você pode ter os seus filhos da alma. Você que é professor, professora, você tem um monte de filhos. Você que é evangelizador, evangelizadora, pode ter um monte de filhos. Se você não é espírita e está aqui conosco porque tem simpatia, mas frequenta a igreja católica, seja um bom trabalhador, um bom catequista e você vai lidar com as crianças. Se você é de outra forma de pensar, até você não pensa em nenhuma religião, seja uma boa pessoa e olhe as crianças à sua volta, dê bons exemplos para elas. Não fale palavrões na rua, porque pode ter uma criança pequenininha e vai ouvir você falar e achar que aquilo é normal. E assim a gente vai cuidando dos filhos e filhas que Deus nos confia. Eu me despeço aqui. É curtinho mesmo o nosso bate-papo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado ao amigo Orson pelo convite e que nós possamos nos ver outras vezes. Muito obrigado, Maurício. Essas considerações enriquecem o conhecimento e nos lançam de súbito a reavaliarmos o que estamos fazendo com o trabalho da educação, dever de todos nós. Um grande abraço a você, Maurício. Muito obrigado. E a você, telespectador, esperamos que, como nós que aqui apresentamos o programa, possamos tirar bastante proveito deste conteúdo. Um grande abraço e até a próxima semana com o Espiritismo para Todos. Boa noite, meu abraço a você.